Quero ler Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, do verso 1 até o verso 10. Nós vamos continuar falando sobre os princípios da nossa fé. Quando a gente começa a estudar os princípios da nossa fé, a gente percebe que há muita coisa que a gente pode falar, estudar, se aprofundar, mas muita coisa às vezes fica bem no campo da reflexão e muitas vezes não vem para o campo da prática. Então é desafiador quando a gente está estudando a palavra de Deus, e nesse mês de outubro que a gente está estudando sobre a reforma e principalmente sobre os pontos que fazem parte da nossa fé reformada, principalmente do calvinismo, né? Nós estamos falando da tulipe, que é aquela imagem da tulipa, né? Que tem o acróstico. Estou olhando para trás para ver se ainda tem a imagem que os irmãos colocaram na semana passada, mas nós lembramos que a tulipe é uma palavra inglesa, que traduzindo se torna a tulipa, né? Que é a flor, que se torna o símbolo até mesmo do calvinismo. E as palavras, as expressões, elas são colocadas dentro daquele acróstico, e às vezes elas podem trazer até algumas expressões muito fortes, né? Como a gente já tem comentado isso. Começamos falando sobre a total depravação do homem, para falar do pecado, para falar da depravação como aquilo que altera a vida para pior, ou seja, a queda humana, o pecado do homem, fez com que tudo que envolve a nossa vida fosse alterado. Está lá a imagem, né? Então começa com a total depravação do homem, ou seja, o pecado, ele desestruturou toda a vida humana, não só no sentido físico ou espiritual, mas também a própria natureza, e nós estudamos sobre isso. Depois falamos, no Dia das Crianças, lembramos sobre a eleição incondicional, né? Deus nos ama e quer nos salvar. Falamos sobre a expiação limitada no domingo passado, lembrando que Deus quer salvar a todos, mas somente serão salvos aqueles que reconhecerem Jesus como o seu Salvador. E hoje nós vamos falar, o tema, melhor dizendo, é a graça irresistível. E a graça irresistível, ela quer nos lembrar, né, de algo muito importante dentro da nossa vida, ou dentro da vida da fé, que é essa oferta que Deus nos faz da salvação através da sua graça. Por isso o texto que nós vamos ler é Efésios 2, de 1 a 10. Você está com a sua Bíblia, você pode abrir, e nós vamos ler esse texto, que é um texto clássico que fala da graça. Mas eu vou fazer o destaque aqui, que ele fala da graça, e nós vamos entender as graças, ou a graça de Deus, através das duas perspectivas que são importantes que nós entendamos. Vamos ler então Efésios 2, de 1 a 10, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Pai, fala conosco, ensina-nos, ó Deus, da Tua palavra, ensina-nos da Tua vontade, e através desta palavra, ó Deus, esclarece a nossa mente, fortalece o nosso coração, e alegra-nos, ó Deus, por sabermos que o Senhor é o Deus que fala, nos ensina, e dia a dia se faz presente na nossa vida. É assim que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, eu quero falar com os irmãos sobre a manifestação da graça de Deus dentro da nossa vida. Quando a gente lê esse texto, por exemplo, de Efésios 2, a primeira coisa que vem para nós é justamente a questão da salvação pela graça, que é algo que é muito importante e faz parte justamente da nossa tradição reformada, né? Entre os 5 pontos da teologia reformada, um deles é só a graça de Deus que traz salvação para o homem. Mas, quando nós olhamos de uma forma geral, nós precisamos entender que a graça de Deus ela se manifesta de 2 formas. Ela se manifesta através de uma chamada graça geral e de uma chamada graça especial. Essa que está na tulipe, que é a graça irresistível, é justamente aquilo que nós conhecemos como a graça especial. A graça de Deus, que nós falamos, né, como sendo uma graça especial, é justamente aquela que Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: nós somos salvos pela graça. Quando você lê esse texto, né, você percebe, né, na primeira vez, no verso 5, quando nós encontramos essa expressão, pela graça nós somos salvos, Paulo continua dizendo o seguinte, olha, que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus veio ao nosso encontro, através de Jesus, Ele nos trouxe a salvação, Ele, né, nos deu perdão para os nossos pecados. Verso 5 vai dizendo, Deus nos vida juntamente com Cristo. E aí ele fala, pela graça vocês são salvos. E aí o que acontece? Aí ele diz, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele nos fez assentar em lugares, em regiões celestiais, e Ele fez tudo isso para nos mostrar, né, acerca dos séculos vindouros, acerca da riqueza da sua graça. O que Paulo está falando para nós é que existe essa manifestação do amor de Deus que vem em nossa direção para nos falar da sua salvação, para nos falar de que o único caminho que leva o homem a Deus, o único caminho que transforma a vida do ser humano, o único caminho para a salvação se chama Jesus Cristo. Não existe outro. E ele diz que na medida que nós entendemos essa palavra, o que acontece? Nós temos o perdão para os nossos pecados, nós somos recebidos agora por Deus como filhos, nós podemos dizer, como nós já conversamos isso na semana passada, que nós podemos ter a certeza da vida eterna, nós podemos ter a certeza que no dia que a morte chegar, isso vai ser apenas uma passagem, nós sairemos daqui e teremos a nossa ida para nos encontrarmos com o nosso Criador. Eu acho muito interessante que ultimamente a gente tem percebido que há uma expressão bem marcante quando se fala acerca da morte de um cristão, dizendo assim, ele voltou para a casa do Pai. Simplesmente é isso, nós voltamos para a casa do Pai, nós voltamos para nos reencontrarmos com o Senhor e para uma vida com Deus por toda a eternidade, né? Isso que nós estamos falando, Deus não dá para todas as pessoas. Deus concede apenas para aqueles que creem. Semana passada nós estávamos falando sobre João 3,16, né? Deus amou o mundo, mas a salvação é somente para aqueles que creem. Por isso, como está escrito lá no 3º ponto, né? A expiação de Jesus, ela tem a limitação. Por quê? Porque quem não acredita em Jesus, quem não recebeu Jesus como seu Salvador, a expiação, o sacrifício de Jesus não tem sentido algum.
Mas a todos quantos o receberam, reconhecem Jesus como Salvador, todo o seu sacrifício tem um efeito eficaz dentro da vida dessa pessoa. Então, a partir do momento que nós estamos falando da expiação, ou melhor, nós estamos falando dessa expiação eficaz, nós estamos falando aqui, né, dessa graça irresistível, nós estamos falando dessa graça especial que Deus manifesta na nossa vida, é justamente para que nós tenhamos essa certeza de que daquilo que nós decidimos, da decisão que nós tomamos com Jesus, o que acontece é que nós temos bênçãos espirituais que fazem parte da nossa existência. São essas que eu acabei de falar. Nós temos o perdão, nós temos a certeza da salvação, temos a certeza que, mesmo com a morte física, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E tudo isso porque a palavra de Deus nos garante tudo isso. Disso tudo, nós podemos pensar o seguinte, de uma forma prática, que quando a gente olha para a vida, e você já fez a sua decisão, eu já fiz a minha decisão, mas quando a gente olha para a vida, e foi interessante que eu citei o Salmo 73, a vida não é um mar de rosas. A vida, aqui onde nós vivemos, não é um céu. Aqui é uma realidade, né? Onde a própria palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. O pecado distorceu todas as relações do ser humano. E o homem sem Deus é aquele que vive de acordo com a sua própria vontade, vive realmente de acordo com a sua carne, com o desejo da sua carne. E aí, quando nós olhamos muitas vezes para a vida, nós podemos perceber que há muita gente que não quer saber de Deus. Muita gente que não tem a mínima preocupação com Deus. Mas aí você olha para essa pessoa e você percebe que ela vive numa abundância material. Não é? Foi aquilo que aconteceu com Asaf no Salmo 73, que ele diz, eu quase perdi a minha fé. Porque quando ele olhou para a situação e vendo que os ímpios prosperavam, ele, aos olhos humanos, na sua racionalidade normal, diz, mas como é que pode isso? Eu que faço tudo direitinho, procuro fazer tudo certinho, né? Vivo numa luta tão grande, e aí eu percebo que tem aquelas pessoas que não querem saber de Deus, e na verdade não estão o mínimo preocupados com as coisas de Deus, mas vivem uma abundância material. E aí eu percebo que, de outro lado, aquelas pessoas que estão firmes com Deus, né, procuram viver uma vida de integridade, procuram viver uma vida correta, sempre na presença de Deus, e muitas vezes são pessoas que vivem uma vida apertada, com dificuldades, né? E às vezes a gente acha que o fato da gente simplesmente tomar essa decisão vai mudar, né, o quadro da nossa vida. A grande verdade é que muitas vezes nós percebemos, e nós precisamos fazer essa diferença, que muitas pessoas que já tomaram a sua decisão em relação a Deus, e aí fizeram a sua boa confissão, a declaração de fé em Jesus, mesmo com uma vida de dificuldades, às vezes até com lutas muito grandes, mas conseguem fazer ou mostrar uma grande diferença, que é ter uma vida de alegria, porque essa pessoa sabe que acima de tudo aquilo que ela está vivendo no tempo presente, ela tem a certeza de saber que os seus pecados foram perdoados, de que eles têm a vida eterna e de que um dia, quando eles partirem dessa vida, eles vão se encontrar ou ver aquilo que, conforme a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Porque é a promessa que Deus tem justamente para os seus filhos. Então, quando a gente fala de graça especial, nós temos que falar de algo que vem de Jesus Cristo para a nossa vida, algo que se refere não às bênçãos do nosso tempo presente, não das bênçãos no sentido material, né? Mas as bênçãos que nos são garantidas justamente
pelo ouvir da palavra de Deus, por reconhecermos Jesus como nosso Salvador e por termos a presença do Espírito Santo que dia a dia caminha conosco e nos fortalece para que a gente chegue até o final da nossa jornada. Então, falar de bênção ou de graça especial ou graça irresistível é falar dessa graça, dessa oferta que Deus faz para nós, não para que a nossa vida fique presa a esse mundo, mas para que nós entendamos que Ele tem sempre algo muito maior e além desta realidade para todo aquele que crê e realmente tomar a sua decisão em relação a Jesus. Mas o que eu quero falar mais nesta noite é justamente fazer com os irmãos uma diferença entre essa graça especial e a graça comum. Porque a graça comum também é algo que faz parte da realidade de Deus neste mundo, e muitas vezes nós achamos que isso não tem nada a ver com Deus. Quando a gente começou os estudos sobre os nossos pontos de fé, nós falamos dessa depravação total do homem, que afeta todas as relações do homem, né? E muitos continuam longe de Deus, né? E mesmo assim têm usufruído assim diversos recursos dentro da sua vida, né? E na verdade o que acontece é que quando a gente olha para a vida, humanamente falando, e às vezes eu vou ser bem sincero, esquecendo, até deixando mesmo uma visão bíblica, espiritual das coisas, a gente tem essa tendência de questionar, como eu falei no começo, por que pessoas que não têm Deus, elas muitas vezes prosperam, e pessoas que têm Deus, muitas vezes não têm a mesma prosperidade. Vou mudar um pouco a expressão. Por que essas pessoas são, eu vou usar aspas, abençoadas? Não é assim que acontece muitas vezes? Você olha para o lado, você vê uma pessoa, trocou de carro, comprou outra casa, vai viajar. Por que isso? Eu acho muito interessante, porque lá na década de 1990, surge, mais ou menos nessa época, pelo menos aqui no Brasil, tem a efervescência de uma teologia chamada teologia da confissão positiva, né? Em que algumas pessoas diziam o seguinte: se a gente aceita Jesus e, conforme João fala, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Deus é o rei de toda a terra, então nós somos filhos do rei. Filho do rei é o príncipe. Tudo que é do rei é do príncipe. O raciocínio, todo mundo vai falando, né? Mas é mesmo? Esses dias, hoje eu acho que de manhã, se não me falha a memória, o Eric estava lembrando aquele texto de Tiago, né? do Tiago e João, que chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quando chegar no teu reino aqui, o Senhor dá que a gente sente um na direita, outro na esquerda? E Jesus fala assim: você pode beber o cálice que eu vou beber? Você pode fazer isso? Você pode ir pelo mesmo caminho pelo qual eu vou também? Você pode seguir pelo caminho de servo? Se vocês puderem, vocês vão sentar. E eles não sabiam o que estavam dizendo. E muitas vezes as pessoas acham que seguir a Jesus é ter, né, uma isenção de problemas na vida. Agora não tem mais problema na minha vida. Pelo contrário. Agora tem uma notícia, viu, para você, Diogo, e para você, Lucas. Agora o inimigo das almas, das nossas almas, vai querer mais ainda provar a fé de vocês. E é assim, quando você toma uma decisão, o inimigo ele vem e vai querer mais provar que aquilo que você fez e declarou acerca de Jesus é algo em vão.
E tudo isso que eu estou falando acerca da confissão positiva foi porque eles estavam justamente dizendo o seguinte: não, se nós somos filhos do rei, então nós temos todos os direitos de tudo aquilo que é do rei. E eu vi coisas absurdas naquela época, porque eles estavam declarando que, como filhos do rei, nós temos todos os privilégios neste mundo e nesta vida. E vi gente lá naquela época ensinando o seguinte: que um cristão, filho do rei, tinha toda a autoridade de chegar aqui, numa rua, e dizer o seguinte, né? Olhando de repente para um carro, último tipo, né? 2024, último tipo, muito bonito, e dizer assim: se este carro pertence a um ímpio, eu decreto nesse momento que saia da mão do ímpio e venha para a mão de um justo. Você acredita nisso? Mas isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Porque simplesmente acham que seguir a Jesus é agora receber bênçãos materiais, né? E através de uma decretação verbal, como se isso fosse transformar a realidade. E agora eu quero dizer justamente o seguinte: eu nunca vi acontecer isso. Um ato de mágica de que, de repente, o documento do carro passou para o outro. E, na verdade, se eu fosse pedir isso, eu pediria. E também com o IPVA pago e com a transferência paga, né? Porque não adianta só passar lá e depois eu vou ter que pagar a transferência e IPVA, e às vezes não vou ter dinheiro para pagar o IPVA. E nós vamos encontrando coisas absurdas dentro dessa questão de acharmos o quê? Justamente que Deus, na verdade, Ele age dessa forma, e aquilo que está na mão de ímpios tem que passar para a mão de justos, porque isso não é justo. Mas a grande verdade é que nós precisamos entender a vida, e que dentro da vida existe um agir de Deus soberano. Deus age dentro da história através de sua soberania, e dentro da sua soberania existe algo chamado graça comum. E é isso que muitas vezes a gente não entende, que a graça comum é o favor de Deus, o favor que Deus demonstra para todas as pessoas, para toda a humanidade, independente daquilo que as pessoas creem. Isso é graça comum. E como que a gente entende graça comum? Quando Jesus, ele está falando com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, e ele está falando sobre uma coisa que é talvez um dos pontos nevrálgicos do Evangelho. Não era só para os discípulos, mas para cada um que quer andar no caminho de Jesus, quando ele fala assim: amai os vossos inimigos e ore por aquele que vos persegue. Não é nevrálgico isso? É fácil você amar alguém que te persegue? É fácil, mas ele diz: olha, ame essa pessoa. E amar, na verdade, ele diz o seguinte: não deseje o inferno para essa pessoa. Amar significa o seguinte: não tire a dignidade dessa pessoa. Mas muitas vezes nós aumentamos, nós queremos dizer o seguinte, que amar significa convidar a pessoa para vir jantar em casa, tomar café com a gente, né? Não é necessariamente chamar para a intimidade, porque nem o próprio Jesus tinha uma intimidade com todo o seu grupo de discípulos. Quando você vê a palavra de Deus falando do ministério de Jesus, ele vai falando que havia uma multidão que seguia Jesus. Mas dessa multidão, ele tinha 12 com quem ele repartiu o seu ministério. E dos 12, era Pedro, Tiago e João que estavam com ele nos momentos mais difíceis, ou nos momentos em que ele precisava de pessoas, de companhia, para dividir as suas angústias. A vida é assim. E o que a palavra de Deus ela vai justamente nos ensinando é que quando a gente fala, ame o seu inimigo, você aprenda, sabe, a dar a dignidade que Deus deu a ele quando o criou. E aí Jesus fala sobre isso, e ele vai complementando dizendo o seguinte: porque na medida em que vocês souberem amar o inimigo, orar pelo que persegue, vocês vão se apresentar, vocês vão demonstrar que vocês são
filhos de Deus, filhos do Pai que está nos céus. E aí ele vem e diz o seguinte: porque esse Pai que está nos céus, o nosso Pai, ele faz o seu sol nascer sobre os maus e sobre os bons. E ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, tem uma graça comum para bons e para maus, para justos e para os injustos. Então, quando a gente vai olhando, né, para essa palavra, a gente vai entendendo, vai percebendo que nós vivemos a vida, e a vida vai correndo dentro da soberania de Deus, com essa graça comum alcançando todas as pessoas. Deus, ele vai buscando justamente alcançar todas as pessoas. Qual que é a diferença entre a graça especial, como nós falamos? Ela nos vai levar para as bênçãos espirituais, para a nossa salvação. A graça comum, sabe, ela não traz a salvação. A graça comum, sabe, é dada a todos, tanto aos crentes quanto aos descrentes. A graça salvadora somente para os que creem. E também, né, a graça comum, ela, na verdade, não vem da obra de Cristo diretamente. Mas se você parar para pensar, ela vem da obra de Cristo indiretamente. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que, quando a gente olha aqui para esse texto do capítulo 2 de Efésios, no verso 4, Deus usa uma seguinte expressão. Paulo usa a seguinte expressão: mas Deus, que é rico em misericórdia, indiretamente a graça comum vem da obra de Cristo, porque Deus, pela sua misericórdia, quer que todos os homens sejam salvos. Ele continua cuidando, abençoando, para que as pessoas entendam a realidade de Deus, o amor de Deus, e se voltem justamente para eles. Quando Paulo fala para Timóteo acerca de orar pelos reis, orar pelas autoridades, Paulo fala justamente isso, porque o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Conheçam o amor, conheçam a graça de Deus. Como que essa graça comum está presente no nosso dia a dia? Então eu quero falar rapidamente sobre essa graça que está presente de maneira comum dentro do nosso dia a dia, para a gente entender, né, como que Deus continua agindo e abençoando não somente aqueles que são seus filhos, mas abençoando toda a sua criação, usando assim da sua misericórdia. Primeiro, Deus não fez a seguinte proposta ou a seguinte determinação: a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, é filho de Deus, ela pode ter uma vida abençoada, ela pode respirar o ar, ela pode beber água, e quem não for, não vai ter mais isso. Você imaginou isso? Agora, o que acontece? Nós vivemos num mundo, todos nós, todo mundo respira, todo mundo pode receber da água. Quando Deus, depois do pecado de Adão e Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, disse que a terra seria maldita, ele disse também que a terra produziria espinhos e ervas daninhas. Mas o que nós temos dentro da nossa realidade? Nós temos uma terra seca, nós temos uma terra árida, nós temos falta de alimento? Não, nós temos a comida, nós temos provisão da nossa vida. E por que nós temos isso? Porque Deus continua abençoando com a graça comum toda a humanidade, para que ninguém tenha necessidade. Se nós falarmos em necessidade, nós vamos entrar num outro assunto que faz parte, muitas vezes, da ganância humana, faz parte das decorrências do pecado humano, mas a graça de Deus tem provido sustento para todas as pessoas, quer sejam elas tementes a Deus ou não tementes a Deus. A graça de Deus, de maneira comum, ela tem atingido todas as pessoas dentro da esfera intelectual. Por quê? Porque Deus sabe que as decorrências do pecado fazem com que nós precisemos de resultados de todos os experimentos da tecnologia e da ciência. Por exemplo,
você vai na farmácia quando você precisa comprar um remédio e você acha que isso é fruto do quê? Né? Da capacidade humana, mas quem é que dá capacidade intelectual para o ser humano fazer as suas pesquisas, descobrir medicamentos, descobrir vacinas? Nós acabamos de sair de um momento de pandemia, nós podemos ver hoje, né, quantas pessoas morreram e quantas pessoas deixaram de morrer justamente devido agora à descoberta de vacinas. Nós nos assustamos até, quero fazer esse parênteses, vendo que algumas pessoas estão esquecendo disso que faz parte da graça comum, da misericórdia, do cuidado de Deus, e pais que estão esquecendo de vacinar seus filhos. Nós estamos vendo notícias de crianças que voltaram a ter paralisia, voltaram a ter aquelas doenças que antes nós tínhamos como erradicadas. Justamente por quê? Porque passam agora a ter uma visão errada acerca disso. E não entender que tudo que está acontecendo nesse mundo para nos abençoar, para nos beneficiar, é fruto da presença, da mão, da misericórdia, do cuidado, dessa graça de Deus que está estendida para todas as pessoas. Ou seja, se você ficar doente e for ao médico, você vai chegar lá e vai primeiro perguntar o seguinte: eu quero saber se esse médico é cristão ou não é cristão. Você faz isso? Mas você sabe que ele, como cristão ou não, está sempre debaixo da instrução de quem? De Deus. Não é assim? Você, recebendo uma receita, um receituário médico, vai chegar na farmácia e perguntar: você sabe se esse laboratório é de um cristão ou de um não cristão? Você não vai fazer isso. Porque você sabe que aquilo que foi colocado para você tomar é para que você venha sarar. E nós precisamos entender que tudo isso, dentro de todo esse movimento que acontece no mundo, é parte da presença de Deus, que é o Senhor de toda a terra e que está cuidando de todas as coisas e de todas as pessoas com essa graça comum. A sabedoria, a capacidade intelectual, Ele dá a todas as pessoas para que dessa forma todos sejam também beneficiados. Quando nós olhamos para o nosso mundo, percebemos o quanto o nosso mundo vive uma crise tremenda. Nós olhamos para a questão moral, nós olhamos para as questões da violência. Nós nos assustamos, não é verdade? Todo dia você recebe, às vezes, você recebe uma notícia que fala de violência, que fala de morte, que fala de coisas assim absurdas que estão presentes dentro do nosso mundo. E principalmente nós que estamos envolvidos com as redes sociais, a cada momento vai chegando alguma coisa. Tem hora que a gente não quer nem ver. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você: se Deus não estivesse cuidando desse mundo, se a igreja não estivesse aqui, o Espírito Santo tomando conta da igreja, esse mundo não seria muito pior? Muito pior. É a graça de Deus que está abençoando, cuidando, refreando até mesmo para que o mal que nós vivemos seja maior. E eu vou fechar aqui esse ponto de como a graça de Deus ela é tremenda na nossa vida, sabe? Quando a gente pode ouvir uma boa música. E agora eu quero tirar você aqui do ambiente religioso. Eu quero colocar você no ambiente popular. Quando você pode ouvir uma boa música. Uma música que agrada os teus ouvidos, que alegra o teu coração, independente de ter uma letra religiosa. Isso é graça de Deus. Porque acalma o nosso coração. Ah, pastor, mas o senhor está falando de música do mundo? Né? Música do mundo? Não, eu estou falando de que graça comum faz com que os artistas possam se desenvolver, possam fazer o seu trabalho. Porque quando nós falamos de inspiração, e aqui eu vou tomar, a Neila sempre gosta de falar sobre isso, a gente tem que lembrar uma coisa.
Na área da música, existem 3 formas de inspiração. Primeiro, a gente pode falar da inspiração divina, que quando Deus inspira os seus artistas para que eles possam compor músicas que estejam falando da glória dele, possam estar falando das coisas que Deus faz dentro da esfera do seu povo, não é? Essas são as canções, os nossos hinos, os nossos cânticos, que vêm de uma inspiração divina. Mas também nós temos a inspiração humana, que é a graça comum de Deus, que faz com que bons músicos, bons poetas escrevam boas canções, boas melodias, boas poesias, que tragam também uma alegria para o nosso coração. Quanta música boa que nós podemos cantar, quantas músicas boas que podem chegar no nosso ouvido. Se eu começar a conversar com você, sabe, vou falar assim, qual é a música que marcou o seu namoro? Não é? Pergunta para o seu namorado aí, pergunta para o seu marido aí. Não pergunta não, vai que ele não lembra, você vai dar problema. Né? Vai dar problema. Não, eu não lembro. Você não lembra? Né? Não. Mas não tem isso na nossa vida? Você ouviu uma música, essa música faz parte da nossa história. E não precisa ser uma música religiosa. Muitas vezes é uma música popular, que fala de amor, que fala de um amor puro, que fala de um amor sincero, que fala, né, da natureza. Isso é muito bonito, isso é bênção de Deus para nós. Mas também, aí o que eu quero chegar, tem inspiração satânica. Ou seja, tudo aquilo que é produzido para quê? Para desvirtuar o homem, para atrapalhar, para derrotar, para levar o homem para o caminho da morte. Por isso que a gente tem que estar atento em relação a essa graça comum, para entender que nem tudo que está aí, dentro da história, é de Deus. E a gente sabe que hoje tem muita coisa que está destruindo relacionamentos, destruindo lares, destruindo pessoas dentro dos seus comportamentos. A gente não precisa nem falar, porque na verdade é, sabe, um lixo total, e principalmente que às vezes a gente vê tocando nas rádios. Mas Deus, Ele nos deu essa graça comum para a gente poder criar, para as pessoas poderem criar, mostrar a sua criatividade. Outra coisa, quando você vai num restaurante, eu não sei que tipo de comida você gosta, né? Mas de repente você gosta de uma comida árabe, você gosta de uma comida japonesa, uma comida italiana. Você chega num restaurante e pergunta assim, o cozinheiro é cristão? Porque se não for, voltando à década de 90, usam maionese Hellmann's. Sabe nessa história? Porque alguém iluminado foi dizer o seguinte, que maionese Hellmann's é do inferno. Porque é hell, inferno, com man, homem. E aí tem umas histórias que se eu for contar, quem é mais novo aqui não vai acreditar, vai achar que eu estou inventando, né? Que não podia usar fraldas Pampers, que não podia comer maionese Hellmann's, que Coca-Cola era também, né? Tinha outra coisa, né? Que tinha uma roupa chamada Fido Dido, né? E olha, gente, tem gente, você lembrou disso? Está entregando a idade, hein? Ei, vamos entregar a idade agora, né? Sabe? Então, o que acontece quando a gente vai falando sobre isso? Que a gente vai achando que o mundo, ele vive dessa forma. Ó, tem uma parte que é de Deus e uma parte que é do diabo. E aí quando o salmista fala para nós no Salmo 40, tudo é de Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ele está dizendo, Deus está cuidando de tudo, quer seja para os seus filhos, quer seja para aqueles que não são os seus filhos. E quando eu falei do restaurante, é quando você vai no restaurante, você vai comer aquela comida que você gosta, e você aprecia aquilo, né? Sabe por quê? Porque a graça comum está presente na vida das pessoas, e aquele cozinheiro que, independente de ser um cristão ou não, ele recebeu esse talento de Deus, e está abençoando também as nossas vidas. Então, é tudo isso que a gente vai encontrando dentro da
da nossa sociedade, que muitas vezes as pessoas vão achando que tem coisa que não é de Deus, que é do diabo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, até a nossa estrutura de governo, né, que a gente vive no mundo, a gente tem que lembrar Romanos 13, que Paulo fala assim: toda autoridade é instituída por Deus. Ai, mas sabe, lá na minha cidade ganhou um que eu não gosto, eu não quero, ele não é cristão. Meu filho, Deus deixou, Deus autorizou, Deus permitiu. Toda autoridade tem a permissão de Deus. E aí eu vou já terminando para dizer o seguinte: por que essa graça comum está presente na nossa história? Por que Deus, Ele continua usando dessa misericórdia, desse cuidado? Porque às vezes a gente, com o nosso coração xiita, né, a gente olha para o mundo e fala assim: Deus devia chegar aqui e destruir tudo. Deus devia chegar aqui, ó, quem não é cristão, ele já mandar logo para o inferno, acabava com esse negócio, essa bagunça toda. Né? Mas aí você tem que abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, e ver que Pedro fala uma coisa muito importante: qual que é a razão dessa graça comum continuar presente dentro da vida de todas as pessoas? E ele diz justamente o seguinte: primeiro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ai, Deus está demorando, Deus tinha que acabar com tudo isso daqui logo. Não, Deus, na verdade, não demora. Por quê? Porque Ele tem o tempo certo para fazer todas as coisas. Ao contrário, Ele é paciente, coisa que a gente muitas vezes não sabe ser. Mas Deus é paciente com vocês, com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A graça comum, ela está sobre a vida de todas as pessoas, porque Deus ainda está dando uma chance para que as pessoas se voltem para Ele. Para que entendam, sabe? Para que entendam aquilo que nós estamos falando hoje, né? Dessa graça irresistível. Entendam um amor que é maior do que tudo. O sentido da vida que está justamente no grande amor de Deus. Eu fecho então aqui para dizer o seguinte: o que deve acontecer, né, conosco em relação à vida, à graça de Deus que está presente na vida de todas as pessoas. Primeiro, a gente entender que, pelo fato de que a graça comum ela se faz presente na história, isso não significa que aqueles que estão usufruindo dessa graça, desse cuidado de Deus, de que, como eu falei no domingo passado, todos no final serão salvos. Não significa isso. Nós somos bem claros em dizer o seguinte: essa é uma porção excepcional do cuidado de Deus. Para quê? Para que as pessoas consigam entender e perceber quem é o Criador de todas as coisas e quem os ama e quer que eles sejam salvos. Como nós falamos, citamos João 3,16, Deus amou o mundo para que todo que nele crê não pereça, mas esse tem a vida eterna. A vida eterna é para quem crê. E por isso Deus, querendo que todos cheguem ao conhecimento da verdade, tem manifestado essa graça comum, esse cuidado, né, para com toda a sua criação. Para nós, especificamente, tem uma coisa muito importante, que nós devemos ser cuidados em não rejeitar as coisas boas que os descrentes fazem, considerando totalmente más. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa prestar bem atenção. Ah, esse daqui não é cristão, então não quero. Não é? Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou dar um testemunho meu para vocês. Há uns anos atrás, aqui na igreja, se não me falha a memória, nós íamos fazer uma viagem num acampamento lá em Minas Gerais, na cidade de Machado, né?
E aí, nós fizemos uma campanha para levar, fomos num ônibus passar um carnaval no acampamento Manaim, lá na cidade de Machado, em Minas Gerais, e sabendo da dificuldade de todos, o que nós fizemos? Uma campanha, e fizemos frango desossado. Foi isso, né? Frango desossado. Não é? Mas que seja o frango desossado. Né? E fomos vendendo para pagar o ônibus. Né? E eu cheguei no meu trabalho e ofereci para um colega de trabalho, não evangélico, não católico, de uma outra religião, que nós não consideramos cristã. Eu fui lá, compra aqui. Ele comprou. Né? Aí ele comprou. E eu falei, ajudou a gente aqui, né? Então, passado um tempo, aconteceu o acampamento, tudo, ele chegou, tirou um monte de convitinho assim, foi passando nas mesas e jogou um para mim aqui, né? Aí eu olhei, eu vou comprar um convitinho de quem não é cristão. Aí, gente, o Espírito Santo fez assim, mas rápido. O Espírito Santo às vezes vem rapidinho falar comigo, assim, sabe? A hora que ele jogou, eu já falei, vou ter que comprar. O Espírito Santo falou assim, mas quando se ofereceu o seu, ele comprou, né? E aí eu peguei, comprei. Mas eu vou fazer o que com isso? Não é cristão. Será que a hora que eu comer a pizza que ele vendeu para mim vai fazer mal, né? E, gente, a experiência de Deus parece que quando Ele quer quebrar esse paradigma, Ele não se tranquiliza em que seja apenas uma vez, né? E aí aconteceu que, quando chegou o dia da pizza, a gente ia viajar. Oh, glória! Não vou precisar comer a pizza. Mas a gente é tão malandro, né? O que eu fiz? Dei para uma irmã da igreja. Não vai fazer mal para mim, mas irmã, tem um presente para a senhora aqui. A senhora vai lá no lugar tal e busca uma pizza. Ai, pastor, muito obrigado, Deus abençoe. A irmã está viva, está bem, graças a Deus, está tudo certo, tá, gente? Né? Deu um tempo, ele veio com outro. Quer ajudar a gente? Aí o Espírito Santo já olhou, o Espírito Santo olha, dá uma risadinha. E agora, vai ou não vai? Daqui. E daí eu fui buscar. Ele falou, fui lá, cheguei lá, ele, entra aqui conhecer o nosso trabalho. Ai, meu Deus, o senhor quer mais isso ainda? E aí Deus foi falando o seguinte, meu querido, sabe, ele não tem a sua fé, não pensa como você, mas não o considere como alguém que é mau, que a minha graça também está sobre ele. A minha graça também está sobre ele. E a questão é que nós vivemos nesse mundo polarizado. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É aquela coisa, se você não é desse, você tem que ser daquele. Você é desse? Não. Você é daquele? Não. Mas você não é daquele? Como é que é? Essa dicotomia, esse maniqueísmo que a gente vai olhando assim. Não, se não é de Deus, é do diabo. Não é assim que a gente vai olhando para a vida, né? E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, o autor de Hebreus, ele fala uma coisa tremenda dentro da palavra, que chama a nossa atenção logo no começo do livro. Quando a gente cita o salmista que fala, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, está lembrando para nós que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Sabe, Deus não somente é o dono de tudo, como a própria palavra fala que Ele é o criador de tudo e Ele é o sustentador de tudo. Aqui no verso 3, fala justamente que Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, está falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo é sustentado por Deus. Aquilo que você não gosta, aquilo que você não concorda,
Deus ainda está sustentando. Por quê? Porque o projeto dele é que essas pessoas conheçam o amor de Deus. E principalmente conheçam o amor de Deus e a sua graça através da vida de cada um de nós. Eu pude ouvir justamente isso de Deus. Olha, não tente convencer esse teu amigo, mas mostre para ele o amor de Deus, para que a porta esteja aberta quando ele entender que não é aquele que é o caminho, mas esse que você vive em Jesus que é o caminho. E às vezes quando a gente quer viver de acordo com a nossa forma, né, de entender as coisas, a gente vai fechando as portas. A gente vai fechando as portas, impedindo que as pessoas entendam, né, o amor de Deus, porque nós mesmos não entendemos essa graça comum. Então, o que deve acontecer é que, em terceiro lugar, nesse ponto final aqui da nossa palavra, é que quando a gente olha para a doutrina da graça comum, ela tem que nos estimular, sabe a quê? Ainda mais nós agradecermos a Deus. Agradecermos, mesmo por aquelas coisas que nós não entendemos. Agradecermos, sabe, pela vida daquele médico que atendeu você, e você nem sabe se ele é um cristão ou não. Agradecer pela vida daquele profissional que te atende numa necessidade, padeiro, né? Uma outra pessoa dentro do mercado, né? Onde você está, seja grato por aquelas pessoas que estão, sabe, abençoando a tua vida, porque eles estão te abençoando, porque a graça comum tem abençoado a vida deles também. Que a gente aprenda a não fazer essa separação, em acharmos que somos melhores, não podemos nos envolver com isso, com aquilo, mas entendendo, né? E volto e termino a minha palavra, lembrando até mesmo do texto que foi trabalhado hoje, né, dentro da nossa escola bíblica, o texto de Atos, capítulo 2, né, a igreja, né, que demonstrava o seu amor na sociedade, e Deus fala, e a palavra de Atos diz assim, e essa igreja, né, que tinha tudo em comum, que era solidária, que era uma igreja sensível, que estava presente ali na sociedade, caía na simpatia de todo o povo. E o que acontecia? Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Conhecer a graça comum de Deus e saber que Ele está cuidando de todos e de tudo, faz com que nós sejamos um povo simpático, empático, e não antipático. Porque nós sabemos que tudo é de Deus e tudo que está acontecendo tem a permissão de Deus para que o mundo conheça que Ele é o Senhor.